Oi pessoal, desculpa a demora, mas finalmente a gente vai poder continuar a leitura. Hoje a gente vai ler o título 8º, que é do Poder do Governo, tá bom? A gente vai ler um pouco aqui, é um assunto relativo à hierarquia, né? Essas coisas. A gente vai dar uma olhada nisso aí. Ainda segue, né, aquela temática da parte burocrática, mas eu acredito que depois de tanto tempo, né, de tantas semanas aí, tantos vídeos, já acostumaram com essa parte burocrática e a gente já passou da metade dela, então creio que em breve terminaremos aí. Começaremos a entrar numa parte mais interessante do código canônico, né? Não que essa não seja, é que pra mim é, só que eu entendo que eu tenho gostos meio peculiares que não é pra todo mundo, né? A maioria, né? Então, às vezes eu dou uma sumidinha, tô resolvendo algumas pendências que infelizmente me acompanham há uns 4 anos, já faz uns 4 anos, e cada ano ela aparece com novas roupagens, mas a substância sempre é a mesma. Então, às vezes eu faço uns pequenos hiatos assim, porque é fundamental que nesses períodos eu coloque a cabeça no devido lugar, né? É muito fácil você se desviar das coisas importantes, né? Sobretudo porque o mundo é cada vez mais caótico, então muito importante eu tirar às vezes um tempinho para meditar um pouco. E aí, na medida em que eu vou retomando o foco, né, retomando a minha melhor forma, aí eu apareço de novo, né? Porque eu acho que vocês não têm obrigação de ficar vendo. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um pequeno recado. Bom, já fiz um pequeno recado, né? Vou fazer um segundo pequeno recado. Que é uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Eu não falei isso no começo, no primeiro vídeo do canal, em abril de 2020. Mas eu falo agora, com um atraso formidável, digno de um sistema judiciário brasileiro, do interior de São Paulo, ou de algum outro estado. É que assim, essas coisas que eu faço não são pra mim, tá bom? Porque eu não preciso ficar falando olhando para um telefone, tá? Se eu quiser fazer retomada de estudo igual eu faço, de meditação, eu faço conversando com a parede. Não preciso gravar essas coisas. Minha memória é ruim, mas não tanto. Eu faço para que as pessoas estudem. Só isso. A única coisa que eu sei fazer corretamente até agora, pode ser que eu desenvolva mais habilidades no futuro, é ensinar pessoas que têm vontade de aprender. Então o cara tem vontade de aprender, eu consigo ensinar ele. Em poucos meses o cara tá ótimo já. Mas, boa parte das coisas que eu digo, para boa parte das pessoas que me escutam, a coisa entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Tá bom? Isso evidentemente não é culpa minha. É culpa da pessoa. Ela não precisa se sentir deprimida com isso. Mas ela precisa repensar um pouquinho. Às vezes tirar uma folguinha, um hiato, igual eu faço. Tá? Esses vídeos e os textos, e futuramente os livros, e futuramente as aulas que vão ser ministrados pelos meus alunos, quem sabe por alunos universitários, etc, 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 não são ipsiliteres feito para o meu ego, para o meu prestígio. Muito pelo contrário, eu sou um Zé Ninguém. E também não tenho muita dó de mim, tá? Por não me considerar um gênio incompreendido. Primeiro porque eu não sou incompreendido. Poucas, mas reais pessoas entendem o que eu estou falando. Então, alguma compreensão eu tenho, né? E segundo porque eu não me considero um gênio. Gênio era Max Planck, gênio era Mário Ferreira dos Santos, gênio era, sei lá, o Newton. Né? Eu estou muito longe dessas criaturas, né? Sou um pó mortal. Então eu não me considero um gênio compreendido, porque não sou gênio e também não sou compreendido. Mas que alguns de vocês, que talvez estejam escutando isso, duvido muito, mas talvez estejam escutando isso, tem que fixar bem na cabeça, é que as coisas que eu faço, todas, sem exceção, não só que vocês têm acesso, mas que vocês também não têm acesso,
Eu faço para auxiliar e para ajudar, tá bom? Eu não estou atrás de aplausos. Eu não quero seus aplausos, seus agradecimentos, suas condolências. Eu quero a felicidade e a salvação da alma de vocês. Tá? Se quiser aprender as coisas comigo, tomar como própria e nunca me citar, tudo bem. Contanto que vocês estejam em reta virtude. Mais nada. Mas vamos ao que interessa. Vamos ver aqui o poder do governo da Igreja Católica. Cânone 129, inciso 1. Quem recebeu a ordem sagrada é capaz, segundo as normas do direito, do poder de governo, que por instituição divina existe na Igreja e que também é chamado de poder de jurisdição. Inicialmente, a fundamentação aqui é metafísica, tá? Direito divino. Lembra que eu separei direito canônico, regimento da Igreja, direito divino, as ordens de Deus, tá bom? A Igreja entende que Deus ofereceu o próprio Jesus Cristo, né? Quando institui São Pedro, o primeiro Papa, e o São Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, institui ali, naquele momento, a autoridade da Igreja. É um elemento da teologia e do credo católico apostólico romano. Então, é um direito dado por Deus, tá? Que deve ser respeitado, né, pelos católicos e deve ser seguido à risca. E não pode ser vilipendiado pelos seus. Ou seja, quanto maior responsabilidade que Deus te entrega, mais Ele vai cobrar de você. Porque mais pessoas estão impactadas pela sua autoridade. Significa que um cara que é papa, por exemplo, ele tem que ter muita responsabilidade com o que ele fala, com o que ele faz, com gente que ele se alia e se opõe. Porque uma pessoa na posição dele, se faz cagada, ela ecoa muito mais na eternidade do que um mendigo fazer cagada, tá bom? Então, a primeira coisa é isso, tá? Segundo, quando a pessoa é ordenada em alguma coisa, seja padre, diácono, etc, 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 ela tem uma espécie de bainha jurídica. Ela manda em alguma coisa. Um padre não manda na diocese inteira, mas ele manda na paróquia dele, entendeu? Então ele é a autoridade máxima naquela paróquia, sabe? Ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele não pode fazer cagada, senão além de ferrar com a própria alma dele, ele ferra com a alma das pessoas que não vão estudar o direito canônico, que não vão conhecer o catecismo, os grandes teólogos, ler a patrística inteira, a suma teológica, etc, etc. O padre está ali próximo, essas pessoas não são letradas, então ela tem confiança total no chefe. Se o chefe faz cagada, essas pessoas vão repetir a cagada, né? E isso é muito perigoso, né? Então não adianta assim o sujeito, eu vou virar padre, porque daí, não, pera lá. De fato, você vai ter muitas benesses, isso é evidente, mas você também vai ter muito mais responsabilidade, entendeu? Quanto mais valiosa a coisa, mais vai ser cobrada de você. Você tem que se perguntar se você está disposto a pagar o preço. Ou fazer uso dos bens aparentes do pecado, enquanto deixa o diabo ir colhendo pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos do seu coração. Até que quando você percebe, o seu coração inteiro está na mão dele. E aí foi necessário que Deus sangrasse no topo de uma cruz para pegar de volta, né? Aquela musiquinha do Enrolados, vocês lembram? Salvo o que se feriu, cura o que se perdeu, traz de volta já o que uma vez foi meu. É isso aqui. Pode usar essa analogia. É tosca, mas é efetiva, didaticamente falando. Inciso 2. Os fiéis leigos podem cooperar no exercício deste poder, segundo as normas do direito canônico. Ou seja, os fiéis leigos não têm a jurisdição, mas eles podem ajudar de maneira cooperativa para que essa jurisdição seja sempre justa e bem aplicada. Seja na denúncia, seja no testemunho de apoio. Basta que os fiéis leigos sejam sempre honestos, o que parece ser cada vez mais raro no Brasil contemporâneo. Bom, mas o vídeo de hoje não é sobre história, né? Cânone 130. O poder de governo de si exerce-se para o foro externo,
algumas vezes, porém, só para o foro interno, mas de forma que os efeitos que o seu exercício possa vir a ter no foro externo não sejam reconhecidos neste foro, a não ser na medida em que pelo direito tal tenha sido estabelecido para casos determinados. Tá? Bom, então tem o foro interno, que é quando o tribunal eclesiástico trabalha com casos de pessoas que estão subordinadas àquilo, e às vezes trabalha para o foro externo, né, quando sai um pouco daquele parâmetro de jurisdição. Então a jurisdição das paróquias elas são um pouco voláteis. Tá? E faz todo sentido, porque, por exemplo, a arquidiocese, por via de regra geográfica, ela teria que trabalhar só na sua sede. Mas ela pode trabalhar também em paróquias que estão às vezes 100 km de distância. Entendeu? Mas é sempre importante, nesses casos, haver a relação entre dois furos, né? Para que eles cheguem num consenso, né? Processos penais, processos civis, em regulamentos, decretos, correção prática através das normas dadas motu proprio por um papa, né? Os consensos entre a cúria e as necessidades locais de uma paróquia através do documento Nostra Beneplacitus, né? Que eu já falei isso aí tudo para vocês, né? E por aí vai. Cânone 171, inciso 1. O poder ordinário de governo é aquele que pelo próprio direito está anexo a algum ofício. Delegado é o que se concede à própria pessoa sem ser mediante o ofício. Tá? Então, assim, você pode delegar a uma pessoa, ela não tinha antes aquilo, mas ela passa a ter por alguma necessidade, ou o que mais acontece, pelo menos nos grandes centros, uma vez que a pessoa ela recebe um cargo da igreja, esse cargo já vem acompanhado de responsabilidades jurídicas. Tá? Então, um bispo, sempre que é nomeado bispo, ele já tem todo o encargo de tomar conta do tribunal eclesiástico de sua diocese. Então, assim, às vezes o cara não tem isso em mente, mas deve ter. Tem que ter. Porque é um serviço que ele vai ter que fazer. Inciso 2. O poder ordinário de governo pode ser próprio ou vigário. Então, o poder ordinário pode ser próprio do cargo ou recebido de alguma autoridade maior para que aquilo que naturalmente não é da sua competência passe a ser. Para isso, geralmente, a pessoa tem que mostrar ter um grande conhecimento na área, uma grande responsabilidade e transmitir uma grande confiança aos seus superiores, né? É claro que em alguns casos de corrupção dentro da Igreja Católica, o método é utilizado, mas por outros motivos, né? Quando se, por exemplo, é só estudar aí a Bella Todd, o Michael Rose, Norman Cohen, Raymond Huyer, né? Malak Martins, ai meu Deus, Rudy Engel, né? Esse pessoal todo aí que trabalha com o anticristianismo de modo geral, mostrando que alguns caras infiltram agentes comunistas, a Bella Todd infiltrou mais de 1000, né? E aí quando eles recebem um vigário, eles recebem para trabalhar para o movimento comunista, né? Então ele não é uma pessoa de confiança, ele é uma pessoa que nem devia estar lá, né? Então existem casos assim, realmente, que o cara recebe isso para fazer malandragem, tá bom? Mas a lei aqui ela foi feita para boas ações, não para as ações ruins, né? Acontece. Inciso 3. Aquele que se diz delegado incumbe o ônus de provar a delegação. Tá bom? Então, se ele receber autoridade, ele provavelmente vai ter um documento homologado pela igreja de que ele tem a autoridade para tomar essas decisões. Se ele não tiver, ou se for falsificado, obviamente, ele não é delegado de coisa nenhuma e vai responder processo dentro da igreja. Não sei se fora, mas dentro da igreja vai. Cânone 132, inciso 1. As faculdades habituais regem-se pelas prescrições do poder delegado. Tá bom? Então, quando alguém recebe uma delegação, né, seja por poder próprio ou vigário, as ações ali eclesiásticas vão ser decididas no tribunal eclesiástico, vão ser decididas por esse delegado, por esse juiz, por esse sacerdote aí de poderes jurídicos. Ele vai prescrever umas regras, ele vai prescrever uns ordenamentos e você tem que seguir isso aí.
tá bom? A não ser que for algo herético ou algo que vai contra o direito canônico, aí você não é obrigado. Mas tem que se provar que não. Inciso 2. Contudo, a não ser que na concessão outra coisa se determine expressamente ou tenha sido escolhida a pessoa pela sua competência, a faculdade habitual concedida ao ordinário não se extingue com o termo do direito do ordinário ao qual fora concedida, ainda que ela tivesse começado a executar, mas passa para qualquer ordinário que lhe suceda no governo. Então, caso se determine outra coisa em relação à delegação, né, caso se perca, né, esse ordenamento delegativo, vamos dizer assim, qualquer outro ordinário que suceda no governo vai receber as mesmas autoridades, né? A última linha, né? A última oração aqui diz isso, né? Depois bota a vírgula, coloca a conjunção adversativa, mas, e se diz, passa para qualquer ordinário que lhe suceda no governo. Cânone 133, inciso 1. É ferido de nulidade, né? Então é anulado, o que faz o delegado que ultrapassar os limites do seu mandato, tanto acerca das coisas como acerca das pessoas, né? Então ele tem um limite, depois desse limite ele sai, ele não pode ultrapassar o mandato. Inciso 2. Não se considera que ultrapassa os limites do seu mandato o delegado que executar aquilo que foi para que foi delegado de modo diverso daquele que se determina no mandato, a não ser que o modo tenha sido prescrito pelo delegante para a validade, né? Então você não vai considerar um exagero, né, uma falta de competência, né, uma saída de limites. Se ele delegar para coisas que ele foi delegado, modos diversos. O que significa? Ele foi colocado lá para dar manutenção em alguma coisa. E ele dá manutenção, mas não do jeito que as pessoas achavam que ele daria. Isso não é ultrapassar limites. Se limites fosse se ele fosse encarregado de tomar conta de um objeto, de 3, ele começasse a tomar conta dos 3, entendeu? Dependendo se está fazendo bem ou não. Cânone 134, inciso 1. Com o nome de ordinário designa-se em direito, além do romano pontífice, que é o Papa, os bispos diocesanos e os outros que, mesmo só interinamente, são colocados à frente de uma igreja particular ou de uma comunidade equiparada segundo o cânone 368, ainda que os mesmas têm poder executivo ordinário geral, a saber, os vigários gerais e episcopais, então são os padres, né, os diáconos. Do mesmo modo, para os seus súditos, superiores maiores dos institutos religiosos clericais de direito pontífice e das sociedades clericais de vida apostólica do direito pontífice, que tenham pelo menos poder executivo ordinário. Os membros do tribunal eclesiástico, que às vezes podem ser até membros ministros da Eucaristia. Tá? Inciso 2. Com o nome de ordinários do lugar designa-se todos referidos no inciso 1, excetuados superiores dos institutos religiosos da sociedade de vida apostólica. O pessoal de pastoral não é ordinário. Tá? O grupinho aí que vocês fazem aí na casa de fulaninho para ler o livro do Karl Renner, não, isso aí tá, esquece, isso aí não tem validade nenhuma, pode ficar relinchando aí até semana que vem, mas não tem validade nenhuma, tá bom? É só parte da hierarquia da alta cúpula. Que mais? Inciso 3. O que nos cânones se atribui nominalmente ao bispo diocesano no âmbito do poder executivo, se entende-se competir somente ao bispo diocesano e aos que lhe são equiparados no 381, com a exclusão do vigário geral episcopal, a não ser que por mandato especial. Ou seja, tem gente que não entende isso, mas é fácil. Dentro de uma diocese, lá em Franca, por exemplo, está lá o Dom Bispo Paulo Roberto. Ele é o manda-chuva, você tá entendendo? Ele que decide as coisas. A palavra dele para documentos que necessita-se de um bispo assinar, uma decisão que é um bispo que tem que decidir sim ou não, só vale a palavra dele, que é o bispo. Aí o monsenhor, enquanto o bispo estiver no cargo, o monsenhor, ele é só um auxiliador. Não é ele que decide, o bispo pode pedir uma opinião, entendeu? Pode pedir um auxílio, beleza.
mas o treco é assinado pelo bispo. Se o bispo estiver muito enfermo, se o bispo foi transferido e não chegou um outro bispo, se o bispo morreu e não chegou um outro bispo, aí o Monsenhor recebe mandato especial de ser uma espécie de bispo reserva, e aí ele pode tomar as decisões. Caso contrário, não. Tá? Mesma coisa com a relação de padre com diácono. Mesma coisa. Cânone 135. Inciso 1. O poder de governo divide-se em legislativo, executivo e judicial. A mesma coisa do nosso, do direito estatal, né? Então você tem a legislação que cria as leis, o executivo que executa as leis e o judicial que julga as pessoas e coisas de acordo com as leis. Tá? Inciso 2. O poder legislativo deve ser exercido pelo modo prescrito no direito e aquele poder de que goza na igreja o legislador inferior à autoridade suprema não pode ser delegado validamente, a não ser que outra coisa determine explicitamente no direito. O legislador inferior não pode fazer validamente uma lei contrária ao direito superior. Isso aqui é uma coisa muito, muito, muito importante. Para você colocar... E quem que faz parte desse negócio? Os leigos? Não. As legislações são feitas pela Cúria Romana, pela alta cúpula. É lá que se cria as leis. Esse Código de Direito Canônico foi feito pelos cardeais, pelos arcebispos, pelos bispos, pelo Papa. Tá bom? Às vezes, se quiser chamar um padre, chamar alguma coisa ali por ter habilidades notórias, beleza. Tá? Os sínodos que estão sendo desenvolvidos esse ano, para serem feitos esse ano e o ano que vem, para colocar leigos, né? O Papa Francisco já fez isso, começou a colocar mulheres em cargos que elas eram proibidas de ocupar, e colocar e quer ampliar isso aí nos próximos sínodos, onde os leigos vão ficar dando pitaco sobre coisas que não são de sua competência. São sínodos por si só ilegais, segundo o Código de Direito Canônico. Ter-se-ia que abolir esse inciso 2 do Cânone 135, qual não foi abolido, para que esses sínodos fossem válidos. Então, assim, nada do que se decidir naquele sínodo você vai ter a obrigação de respeitar. Nada, 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 nada. E se alguém achar ruim, você mostra o Código de Direito Canônico. Abre nessa página aqui, tá na página 23 do PDF. Fala, tá aqui, ó. E mais pra frente vai ter outros cânones também, que vocês vão poder usar. Fala assim, não vou seguir, não vou respeitar, porque o Código de Direito Canônico é tratado como imemorial, é tratado como perpétuo, até que se determine outra coisa, e não se determinou outra coisa, ele continua válido. Na hora que vocês rasgarem esse código aqui, igual esses países da América Latina vêm rasgando suas constituições, aí tudo bem, eu vou ter que me forçar a fazer a coisa, porque caso contrário, eu fico com a lei. Eu não tenho obrigação nenhuma de respeitar esses filhos da puta. Nenhuma. E aí daquele que vinha encher meu saco. Vai ter que ouvir. Eu boto pra correr, hein? Inciso 3. O poder judicial que tem os juízes ou os colégios judiciais deve ser exercido de modo prescrito no direito e não se pode ser delegado a não ser por atos preparatórios de qualquer outro decreto ou sentença. É o tribunal eclesiástico. Tá lá os meninos da Eucaristia, quando necessita de gente, mas geralmente são padres, bispos, arcebispos, etc, etc, etc. É cura romana dos cardeais e por aí vai. Inciso 4. No concernente ao exercício do Poder Executivo, observa as prescrições do cânone seguintes. Bom, vamos ler o cânone seguintes, né? Cânone 136. Quem tem poder executivo pode exercê-lo mesmo estando fora do território em relação aos seus súditos, embora ausente do território, a não ser que pela natureza da matéria ou por prescrição de direito conste outra coisa. E também em relação aos peregrinos que atualmente se encontram no território, se tratar de conceder favores ou dar execuções às leis universais ou a leis particulares, a que eles estejam sujeitos segundo as normas do cânone 13. Bom, os peregrinos a gente já sabe, eles raramente estão no seu lugar de origem. Quando é alguma coisa relativa ao lugar de origem, tem que reportar para o lugar de origem, mas quando é uma lei universal, especial daquele local, os peregrinos, como vocês já sabem, lá no começo da série, eles são subordinados à lei universal, né? Por ser universal, qualquer lugar que eles forem, eles estão subordinados a ela. Então eles podem ser julgados fora do seu local de origem, a não ser que se determine outra coisa, né? O executivo é a execução, por exemplo, de um padre em sua paróquia, de um bispo em sua diocese, de um arcebispo em sua arquidiocese, da Cúria Romana, a cidade do Vaticano e as outras igrejas, do Papa, a igreja inteira, tá bom? É isso. Cânone 137. Inciso 1. O poder executivo ordinário pode delegar-se
quer para um ato, quer para todos os casos, a não ser que no direito se expressamente determine outra coisa, tá bom? Então, o que o executivo faz é executar coisas e pessoas. A não ser que determine, sei lá, que eles não executem coisas ou não executem pessoas. Mas isso aí tem que ser decidido pela Cúria Romana. Não me recordo de nenhum caso onde foi proibido de algum tribunal eclesiástico avaliar alguma coisa. Pois posso olhar para vocês. Inciso 2. O poder executivo delegado pela Sé Apostólica pode ser subdelegado, quer para um ato, quer para todos os casos, a não ser que tenha sido concedido em atenção à competência da pessoa ou a subdelegação tenha sido expressamente proibida. O que acontece é que a Sé Apostólica ela pode montar uma comissão regional, né? Então tá acontecendo algum problema em São Paulo. Então, ela, em vez dos caras saírem da Itália e virem para cá, eles ligam para um pessoal que já mora aqui, para eles, né, seria uma subdelegação para eles decidirem. A não ser que essas pessoas estejam impedidas por algum motivo de fazer isso, né? Geralmente quem está sendo avaliado quem está sendo avaliado processado, né? Então, sabe, tem um cara que geralmente toma conta do tribunal eclesiástico, mas ele está sendo investigado tanto pelo direito estatal quanto pelo direito canônico por pedofilia. Aí esse cara vai ser proibido, ele vai ser afastado do negócio, não vai conseguir fazer. Às vezes vem um cara de fora, entendeu? Mesmo que tiver que viajar, atravessar o Atlântico, os caras atravessam porque o cidadão que era responsável, ao que parece, pode ser uma pessoa perigosa. Então, até que se saiba se ele é culpado ou inocente, ele fica afastado. Se for culpado, bom, ele vai preso, perde, né? Enfim, sua posição na igreja. Se ele for inocentado, ele volta a poder tomar conta disso aí. Mas até acabar o processo, não. E tem que acabar os dois processos. Os dois processos. Geralmente a igreja espera sair primeiro a condenação. E algumas coisas, algumas provas são tramitadas, sabe? Se baseia um pouco no que foi apresentado no tribunal e avalia as provas apresentadas no tribunais e tal. E geralmente as opiniões são concordantes. Há alguns casos em que o cara é condenado por pedofilia na igreja, mas não pelo tribunal do seu país. Interessante, né? Bom. Cânone 139, inciso 1. A não ser que pelo direito se tenha estabelecido outra coisa, pelo fato de alguém recorrer a uma autoridade competente, mesmo superior, não se suspende o poder executivo de outra autoridade competente, quer esta seja ordinário, quer delegado. Ou seja, se o padre te deu uma ordem, você não cumpre por você achar errado, e você for lá no bispo reclamar, não é que o padre perdeu a autoridade, né? Se depois provado que o padre fez uma lambança formidável, aí ele vai perder a autoridade. Mas antes não. Então o bispo não pode assinar alguma... Só o papa pode. Mas o bispo não pode assinar alguma coisa para sobrepor. Não, tudo bem, eu vou te dar uma carta que fala para você não cumprir a ordem. Não. Vai ser instaurado um inquérito, né? Porque você fez uma acusação, por exemplo, o cara pediu para eu fazer alguma coisa que é até crime. Não só heresia, mas é até crime, né? Então vai se instaurar para averiguar a validade disso. É descoberta a validade disso, aí vai dar problema pro padre, entendeu? É tipo assim, tá? Inciso 2. Porém, o inferior não se intrometa na causa deferida da autoridade superior, a não ser que por motivo grave e urgente. Nesse caso, avise imediatamente superior acerca do fato. Aí tem esse aqui é o inciso contrário, né? Aí, na verdade, quem tá te pedindo para fazer alguma lambança é só... no caso, quem tá pedindo para te fazer lambança é o bispo. Entendeu? Aí você vai reclamar pro padre, pra você pedir ajuda pro padre te ajudar a denunciar o cara, entendeu? Não pra subscrever a ordem dele. Isso aí, coitado do padre. Não tem poder nenhum pra isso. Cânones 140, inciso 1. Se vários forem delegados solidariamente para tratar de um assunto, o que primeiro começar a tratar dele exclui os demais de tratar do mesmo assunto, a não ser que ele depois esteja impedido ou não queira continuar a ocupar-se do caso. É a mesma coisa, dá uma delegação, o cara ocupa ela, depois ele abandona, vê uma outra, ou várias contemporâneas, várias simultâneas e por aí vai. É padrão, isso aí é tudo repetitivo. Inciso 2. Se vários forem delegados colegialmente para tratar de um assunto, todos devem proceder ao teor do 119, a não ser que outra coisa se disponha do mandato. Tá? Então os três têm que trabalhar juntos.
Inciso 3. O Poder Executivo delegado a vários presume-se que ele foi delegado solidariamente, né? Então é uma coisa cooperativa. Então eles têm que acordar em alguma coisa. Vou fazer aquela votação. Cânone 141. Se vários forem delegados sucessivamente, ocupe-se do assunto aquele cujo mandato é anterior e não tiver sido posteriormente revogado. Então o mais antigo vira o chefe. Tá? Cânone 142. Inciso 1. Poder delegado extingue-se, cumprindo o mandato, decorrido o prazo ou preenchido o número de casos para que foi concedido, por cessação da causa final da delegação. Né? Então, por exemplo, cumprido o mandato, acabou lá, vai ficar 2 anos. Bateu 2 anos, acabou o mandato. Tá? Você tem que avaliar 30 casos aqui. Ele avaliou os 30 em 6 meses. Acabou a delegação. Mas eu tinha mais 5 anos para resolver. Não, mas você resolveu todos, então acabou. Causa final da delegação. Por exemplo, o seu objetivo é descobrir quem que vilipendiou o sacrário. Aí o cara descobriu 3 minutos depois. Acabou o mandato do cara, entendeu? Por revogação feita pelo delegante, intimado decretamente ao delegado, e ainda pela renúncia do delegado manifestado ao delegante, que por aceito. Então, se o delegante rescindir por justa causa, ou se o delegado pedir renúncia para o delegante, entendeu? Mas não pode ser cessado o direito do delegante, a não ser que isso se deduza claramente cláusulas postas, ou seja, caso o delegante não esteja cometendo um crime. Inciso 2. Contudo, o ato exercido por poder delegado só para o foro interno, executado por inadvertência depois de ter expirado o tempo de concessão, é válido. Tá? Então, para caso de foro interno, né, para avaliar alguma coisa administrativa, alguma corregedoria, né, se eles dão um tempo indeterminado e depois decide acabar o tempo e não avisa o cara, às vezes o cara jogou mais casos fora daquele prazo, mas não avisaram o cara, não estava no contrato, entendeu? Então aí tudo bem, você perdoa essa gafe. Cânone 143, inciso 1. O poder ordinário extingue-se com a perda do ofício a que está anexo. Mesma coisa do anterior. Inciso 2. A não ser que determine outra coisa no direito, o poder ordinário suspeita se legitimamente se apelar ou for interposto recurso contra a privação ou remoção do ofício. Vamos supor que o ofício cometeu algum crime e aí a testemunha, né, a pessoa julgada ativou um recurso a um tribunal superior. Né? Se provado que aqueles caras cometeram um erro, eles já são suspensos, nem vão julgar outros casos, entendeu? Ou seja, se você errou uma vez e descobriram, você não vai errar mais de uma vez, porque você não vai ter mais liberdade para fazer isso dentro da igreja. É bem rígido, né? Cânone 144, para encerrar. Inciso 1. Em caso de erro comum de fato ou de direito, e ainda em caso de dúvida positiva e provável, quer de direito, quer de fato, a igreja supre o poder executivo do governo tanto para o foro interno quanto para o externo. Então, outro pessoal mais superior que vem assumir o BO. Inciso 2. Esta mesma norma se aplica às faculdades do que trata os cânones 800. Bom, e aí bota uns cânones lá para cima, que a gente vai ver daqui a muito tempo. Tá? Então é isso. Depois a gente vai ler aí o título 9, né? Tá acabando, hein, gente? Falta pouquinho. Como diria o Hernan Crespo, falta um passo. Na verdade, falta mais de 1000, mas tudo bem.